Meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo para os irmãos. Eu quero falar de duas mulheres que vão deixar os crentes na tribulação. Eles vão passar pela tribulação porque eles estão seguindo essas duas mulheres. Então é muito importante, você que está me assistindo pela primeira vez, é muito importante você prestar atenção e procurar entender quem são essas duas mulheres. Porque essas duas mulheres é a causa da igreja ficar na tribulação. A igreja que vai ficar na tribulação é porque ela está seguindo essas duas mulheres. Ou você está seguindo uma ou a outra. Se você estiver seguindo qualquer uma dessas duas mulheres, você vai passar pela tribulação. Para você não passar pela tribulação, você tem que abandonar essas duas mulheres. A primeira mulher que eu quero falar para você está registrada em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Aqui diz assim: contudo, tenho o seguinte contra você. Você tolera aquela mulher chamada Jezabel. Na Bíblia Jerusalém no rodapé, a tradução original fala assim: você tolera a sua esposa Jezabel. Aí diz assim, que se diz profetiza e ensina, ela ensina, e desencaminha os meus servos, induzindo-os a cometer imoralidade e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então eu quero falar sobre essa mulher. Aqui ele fala de uma mulher chamada Jezabel. Tem pastores que chegam a dizer e falam assim: ah, essa aí é a esposa de algum pastor que surgiu lá na era da igreja de Tiatira. Não, tem nada a ver. Eu vou te mostrar quem é essa Jezabel. Para nós entendermos quem é essa primeira mulher, essa Jezabel, nós temos que voltar no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento tinha uma mulher que chamava Jezabel. Ela não era uma filha de Abraão. Ela era filha de Etibaal. Etibaal era um sumo sacerdote do ídolo Baal. Ela era filha dele e ela era uma adoradora de Baal. A palavra Jezabel significa esposa de Baal, ou Baal é marido. Tá entendendo? Então ela era esposa de Baal. Esse é o significado de Jezabel. E ela era uma adoradora de Baal. E o que aconteceu, Romilson? Aconteceu que tinha um judeu, um Yaldim, rei de Israel, que se chamava Acabe. O rei Acabe casou com a filha de Etibaal. Houve um interesse político ali entre os dois, para esse casamento acontecer. Vai ouvindo que vocês vão entender. Então o rei Acabe casou com essa mulher Jezabel e levou ela lá para a Terra Santa, lá para a terra de Israel. E quando essa mulher chegou lá, ela assumiu o trono do rei Acabe. Ela governou por trás do rei Acabe. Quem governava ali, na verdade, era ela. Ele se submeteu a ela encabeçou o rei Acabe. E aí ela começou a trazer uma grande apostasia para Israel. Então Jezabel, essa Jezabel, ela tinha uma sede enorme pela liderança, para estar na frente, para estar liderando. Então Yaush, ele vira e fala assim: ó, na igreja de Tiatira surgiu aí a Jezabel. Mas nós sabemos que essa Jezabel do Apocalipse é uma tipologia da Jezabel do Velho Testamento. Então nós temos que saber quem é essa Jezabel que está registrada no livro de Apocalipse. Porque a Jezabel do Velho Testamento já tinha morrido havia vários anos. Então por que Yaush chamou ele se referiu a essa mulher no Apocalipse, essa Jezabel? Eu vou te mostrar quem que é ela. Então veja bem, irmão. A Jezabel do Velho Testamento, ela trouxe uma grande apostasia para Israel, para o povo do Eterno. Ela colocou o povo do Eterno debaixo de idolatria. Ela trouxe apostasia, ela fez Israel adorar a Baal e abandonar a Ial. Israel passou a adorar a Baal por causa dessa mulher, Jezabel. A palavra Baal significa Senhor, em qualquer dicionário. Então Israel passou a adorar a Baal porque essa mulher falou: não, pode falar Senhor, pode invocar Senhor, é o mesmo que Ial, não tem nada a ver não. Senhor é o Criador do universo, pode falar Senhor. Essa mulher, na verdade, ela era inimiga número 1 do Eterno, mas ela queria introduzir o ídolo Baal, Senhor. E aí Israel caiu em apostasia. Vai ouvindo aí que vocês vão entender. Então veja bem, eu falei das 7 eras da igreja. Para quem está acompanhando os vídeos aí, já viu eu falando lá das 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. 7 eras que a igreja ia passar na terra. Na era da igreja de Pérgamo, foi que começou a surgir essa Jezabel. Ela é chamada de 3 nomes nas epístolas, ali nas cartas ali do Apocalipse. Ali. Ela é chamada de 3 nomes, essa Jezabel. Romilson, quem é essa Jezabel? É uma hierarquia que tinha entrado para dentro da igreja do Mashiach. Essa hierarquia entrou na era da igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa completamente casada. Os crentes casou
completamente casado. Os crentes casou com a Jezabel. Por isso que fala assim, ó, Jezabel, a tua esposa. Na Bíblia de Jerusalém, se você olhar no rodapé, fala assim, tens aí a Jezabel, a sua esposa. É uma hierarquia que entrou para dentro da igreja e casou com os crentes. A Jezabel casou com os crentes. Quando, Romilson? Na era da igreja de Pérgamo. Porque a palavra Pérgamo significa completamente casado. Os crentes casou com a hierarquia. Então, da mesma forma que aconteceu no Velho Testamento, porque o Velho Testamento é sombra daquilo que haveria de vir. Da mesma forma que Israel caiu em apostasia por causa da Jezabel, a igreja do Mashiach também caiu em apostasia por causa dessa hierarquia que entrou dentro da igreja. Lá no Velho Testamento houve um complô, houve um interesse de ambas as partes, tanto do rei Acabe quanto do rei Etibaal. Os dois reinos tiveram um interesse político para poder se realizar esse casamento. E da mesma forma também aconteceu no Novo Testamento. Constantino, os crentes estavam sendo mortos na arena pelos leões. Os leões estavam comendo os crentes. Os imperadores estavam jogando os crentes para os leões comer, matando os crentes. Aí o que aconteceu? Constantino chegou e falou, ó, se vocês passarem pelo meu lado e deixar eu colocar uma hierarquia aqui no meio de vocês aqui, vocês não vão ser perseguidos mais. Então houve um interesse, tanto do lado da igreja, quanto do lado do imperador Constantino. E aí o que aconteceu? Constantino criou uma hierarquia dentro da igreja. Colocou papa, bispos, cardeais e arcebispos e padres. Colocou toda uma hierarquia dentro da igreja, a Jezabel. Aí os crentes casou com a Jezabel na era da igreja de Pérgamo. Só que na era da igreja de Pérgamo, a Jezabel era chamada de Balaão e Nicolaitas. Balaão, Nicolaitas e Jezabel, tudo formam um grupo só. É a hierarquia dentro da igreja. Então aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, ele fala dos Balaão. Romilson, o que significa Balaão? Balaão significa devorador do povo. É a hierarquia devorando o povo aí. Você pode ver aí os padres, os bispos, os cardeais, os pastores, os presbíteros, os evangelistas. Tudo isso aí são devoradores do povo. É a hierarquia devorando o povo. Balaão era um mercenário, ele pregava por salário. Esses homens pregam por salário. Tá entendendo essa hierarquia? Então eu vou te falando por enquanto só da primeira mulher. Aonde a primeira mulher surgiu, Romilson? Dentro da igreja de Pérgamo. Quando estava começando a surgir essa hierarquia lá dentro, ela começou a surgir na era da igreja de Pérgamo. E se concluiu na era da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, hoje nós podemos ver ela no catolicismo romano. O catolicismo romano é representado pela igreja de Tiatira, onde comia coisa sacrificada aos ídolos. Então, a hierarquia dentro da igreja católica, ela é chamada de Jezabel. É o papa, os bispos, os cardeais e os arcebispos. A palavra Nicolaíta, se você pegar em qualquer bíblia de rodapé, você vai ver que os Balaãos, os Nicolaitas e a Jezabel é o mesmo grupo. No rodapé das Bíblias de Estudo está assim, ó, Jezabel, Nicolaitas, Balaão, são todos um grupo só. Vai mostrar que todos eles é a hierarquia dentro da igreja. Só que está sendo chamado de nomes diferentes. Balaão, Nicolaitas e Jezabel. Por último, Yahshua chamou a hierarquia de Jezabel e diz, ela ensina, ela está na frente, ela está liderando. Porque a Jezabel, ela tem essa ambição de ser líder, de estar na frente, de estar encabeçando a igreja do Mashiach. Então a palavra Nicolaitas vem da palavra Nicolaus. Nico significa subjugar. Subjugar. E Laus significa o povo leigo. É uma hierarquia que estava surgindo dentro da igreja do Mashiach. O Mashiach falou, ó, tem aí a Jezabel, ela ensina. Quer dizer, vocês não podem aceitar essa hierarquia no meio de vocês. E Yahshua falou assim, ó, os governantes lá, eles governam sobre os menores com autoridade. Tem o presidente, tem os governadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores. Ele falou, lá na polícia tem o coronel, tem o general, o coronel, vai descendo, até chegar no soldado raso. Ele falou, lá tem uma hierarquia, mas no meio de vós não haverá tal coisa. O maior será servo do menor. Isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 em diante. Então Yahshua falou assim, no meio de vós vai ser assim. Quem quiser ser o maior, seja servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, hoje na igreja, quem tem que encabeçar a igreja é Yahshua. Não é essa hierarquia, mas a hierarquia entrou. E aqui ela está sendo chamada de Jezabel. Então a Jezabel do Velho Testamento, ela está sendo representada no Novo Testamento pela hierarquia. Por que Yahshua chamou ela de Jezabel? Porque da mesma forma que a Jezabel fez no Velho Testamento, essa hierarquia está fazendo hoje. Romilson, o que Jezabel fazia no Velho Testamento? Jezabel no Velho Testamento, ela matava os crentes, ela matava os profetas do Eterno. Ela mandou matar os profetas do Eterno. Olha lá,
de 1 Reis, capítulo 16 em diante, 18, ali vai lendo que você vai ver que a Jezabel, ela mandava matar os profetas. A Igreja Católica, a hierarquia da Igreja Católica, ela matou milhares de crentes na Inquisição. Tá entendendo? Então, é uma tipologia. A Jezabel do Velho Testamento, a sua carne foi devorada pelos cães. No livro de Apocalipse 17 fala que a carne da prostituta vai ser devorada. Então, veja bem, é tudo uma tipologia. Só que o que eu quero trazer para você é o seguinte: essa Jezabel aqui é a hierarquia na Igreja Católica, surgiu na Igreja Católica. E aí, Romilson? E aí é o seguinte, eu quero falar para você da segunda mulher. A segunda mulher chama-se Atalia. Atalia era filha de Jezabel e ela era o clone da sua mãe. Atalia fez o mesmo que a Jezabel fez a sua mãe. Ela perseguiu os profetas do Eterno. Ela casou com o rei Jeorão. E aí ela começou a perseguir os profetas do Eterno e levou Israel a adorar a Baal, igual a sua mãe. Então a Jezabel, lá a mãe dela, trouxe, além de Baal, ela trouxe outros ídolos. E colocou todo Israel debaixo de idolatria. Atalia também fez a mesma coisa, perseguiu os profetas do Eterno e colocou o povo do Eterno debaixo de idolatria, adorando a Baal, adorando o Senhor. Então veja bem, irmãos, a Atalia, hoje ela está sendo representada por quem, Romilson? Já que a Jezabel está representando a hierarquia na Igreja Católica, a Atalia está representando quem, Romilson? A escritura é tão tremenda que nós conseguimos entender tudo quando nós pesquisamos. Martinho Lutero era um padre, ele saiu da Igreja Católica. E através dele veio a Igreja Luterana. Depois que ele morreu, ele fundou a Igreja Luterana. É uma igreja evangélica. Depois veio a Presbiteriana, a Batista, a Assembleia, foi vindo as outras. E a Igreja Evangélica, ela fez igualzinho, tá lá no catolicismo romano. Ela criou uma hierarquia, onde tem apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, evangelistas e diácono. Criou-se toda uma hierarquia. Então, uma nasceu da outra. A hierarquia das denominações evangélicas nasceu da hierarquia do catolicismo romano. As igrejas evangélicas saíram de dentro da Igreja Católica. Por isso, no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 44, fala: tal mãe, tal filha. Então, da mesma forma que a Jezabel, lá no Velho Testamento, fez de tudo para ocultar o nome do Eterno, Ial, a Atalia também fez para ocultar o nome do Eterno, o nome Ial. Da mesma forma que a hierarquia da Igreja Católica fez para esconder o nome do Eterno, as denominações evangélicas, a hierarquia das denominações evangélicas, os pastores, os presbíteros, os apóstolos e os evangelistas estão fazendo para esconder o nome do Eterno. Está entendendo, irmãos? A Bíblia, no Velho Testamento, o nome do Eterno aparece 6.828 vezes. Só que a Bíblia ficou na mão da Jezabel, da Igreja Católica, por mais de 1000 anos. O que ela fez? Ela mandou tirar todos os nomes do Eterno, onde estava no Velho Testamento e no Novo, onde aparecia Iod, Re, Vav, Re, Ial, e mandou colocar Senhor, porque Senhor é Baal. Você pode pegar qualquer dicionário que você vai ver que a palavra Senhor significa Baal. Se você pegar o livro de Oséias na Bíblia apologética, a Bíblia dos pastores, Oséias 2,16 até o 18 está assim, ó: e naquele dia o meu povo não me chamará mais de meu Senhor. Na Bíblia Almeida está assim: e o meu povo não me chamará mais de meu Baal, porque Baal é Senhor e Senhor é Baal. Então a Jezabel do Velho Testamento, ela era inimiga número 1 do nome do Eterno. Ela perseguiu Elias, Alial, porque ele pregava o nome do Eterno. E ela era contra o nome do Eterno. A Igreja Católica, a Jezabel, ela fez o quê? Ela tirou todos os nomes do Eterno que estavam no Velho Testamento e no Novo Testamento e colocou Senhor, para que as pessoas invoquem Senhor, invoquem Baal. Baal é Senhor. E hoje a hierarquia dentro das denominações evangélicas está fazendo a mesma coisa. Você vai falar para eles do nome do Eterno, eles falam: não, meu irmão, é Senhor, é Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, nós temos que invocar o Senhor, é o Senhor. Por quê? Porque é um sistema maligno criado por Satanás. Essas duas mulheres, elas estão trabalhando contra o reino do Eterno e contra o povo do Eterno. Está entendendo? Elas querem fazer você ficar na tribulação. Porque a Jezabel, mais a Atalia do Velho Testamento, colocou Israel debaixo de idolatria. A hierarquia da Igreja Católica e das denominações evangélicas está colocando você debaixo de idolatria. Por quê, Romilson? Porque a Jezabel do Velho Testamento trouxe os ídolos e colocou no meio do povo do Eterno, dos judeus do Zialdim.
A hierarquia da Igreja Católica trouxe a Trindade é a maior aberração. O Eterno não é três não, meu irmão. O Eterno é um, seu nome é Ial dos Exércitos, por isso que Yahshua diz, somente a Ial adorarás. Ele virou, ouve, ó Israel, Ial é um, e só a ele adorarás e só a ele prestarás culto. Mas a Jezabel, a Igreja Católica, a hierarquia da Igreja Católica, veio e introduziu a Trindade. Depois ela foi lá e tirou o nome do Eterno e introduziu Baal, o Senhor. Depois ela foi lá e tirou o nome Yahshua e botou Jesus, que significa isso é um porco. Botou Jesus, que significa isso é um porco. E aí, Romilson, e aí a Atalia, a filha dela, que é os pastores das denominações evangélicas, os pastores, sabe o que fez? A Atalia, os pastores, a hierarquia dentro das denominações evangélicas, pegou tudo que a mãezona ensinou e tá passando para os crentes. Por isso que diz, tal mãe, tal filha. Ezequiel 16:44. Tá entendendo, irmãos, o quanto a coisa é séria? A coisa é seríssima. E aí no livro de Apocalipse diz o quê? Apocalipse diz assim, ó. Tens aí os que seguem essa mulher, ela se afirma ser profetiza. Os pastores afirmam ser profetas do Eterno. Mas não são, são profetas de Baal. Eles pregam Baal, eles não pregam Yahshua nem Ial, não. Eles pregam Baal, Senhor, 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 significa Baal. Olha em qualquer dicionário aí que vocês vão ver. Dicionário hebraico, grego, aqueles grossos assim, pode olhar lá que você vai ver lá. Baal significa Senhor. Então, a Atalia e a Jezabel, as denominações evangélicas e a denominação católica, a Igreja Católica, trabalham para Satanás, enganando os crentes. Elas estão trabalhando, é o sistema maligno onde aprisionou os crentes. Vão fazer todos os crentes ficarem na tribulação porque não querem deixá-los conhecer o nome do Eterno. Lá no Velho Testamento, o que aconteceu? O Eterno levantou Elias, seu nome é Alial, que significa o Altíssimo é Ial. O próprio nome dele já confronta a Jezabel e a Atalia. O nome dele já confrontou, bate de frente. Está dizendo assim, ó, Ial é o Altíssimo, não é o Senhor, não é Baal. É Ial, Ial é o Altíssimo. É tanto que no capítulo 18 de 1 Reis, houve um confronto entre Elias, entre Alial e os profetas de Baal, os seguidores de Jezabel. Ele falou, vamos fazer um desafio aqui, ó. Se Baal, se o Senhor é o Criador, se o Senhor é o Criador dos céus e da terra, vocês vão invocar ele aqui. E ele vai mandar fogo do céu e vai consumir o holocausto de vocês. Se ele não é o Criador, eu vou invocar o nome do Eterno e se ele mandar fogo, esse vai ser o verdadeiro, esse é o verdadeiro Criador. Então ele fez um desafio. Aí eles invocaram Baal, cortou com lâmina, quase o dia inteiro, não aconteceu nada. Invocou, Senhor, 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 manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, que Baal é Senhor, manda fogo, Senhor, e nada aconteceu. Elias, Alial, foi lá e orou, fez ali a cerimônia toda, e depois ele disse assim, ó Ial dos Exércitos, se esse é o seu nome, manda fogo. O Eterno mandou fogo, mostrando que o nome dele é Ial e não Senhor. Por isso que no livro de Oséias diz, e o meu povo não me chamará mais de meu Senhor, porque Senhor é Baal. Tá entendendo, irmãos? Então a Jezabel, a hierarquia da Igreja Católica, e a Atalia, a hierarquia dentro das denominações evangélicas, desencaminharam os crentes. Nome errado, pessoa errada. Nome errado, morte. Lá morreram todos que invocaram Baal lá. Quando não caiu fogo, que Elias orou e caiu fogo, Elias orou e falou assim, pode pegar todos eles e matar. O que vai acontecer com os crentes da Igreja Católica e com os crentes das denominações evangélicas? Vão ficar tudo na tribulação. Porque está invocando o nome errado. O nome errado lá custou a vida deles. Aí os crentes viram, aí os pastores falam, não, irmão, não tem nada a ver não, ele conhece o nosso coração. Meu irmão, a Escritura diz assim, debaixo do céu não existe nenhum outro nome, não é nome não, debaixo do céu do planeta Terra. Não é debaixo do céu do Brasil, da Itália, da França não, debaixo do céu do planeta Terra. Não existe salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só tem um nome que salva, Yahshua, o Mashiach. Porque nele está contido o nome do Eterno, Ial. Tá entendendo, irmãos? Então o Eterno, ele levantou Alial naquele tempo para bater de frente com a Jezabel e com a Atalia. Hoje o Eterno levantou a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, existe a era da igreja de Tiatira, que é o catolicismo romano, a era de Laodiceia, que é as denominações evangélicas, que só prega prosperidade, e existe a Filadélfia, que está no meio, que somos nós. A Filadélfia está batendo de frente com a Jezabel e com a Atalia, está batendo de frente com a Igreja Católica e com as denominações evangélicas, levando o nome do Eterno, Ial e Yahshua, o nome do seu filho. Por isso que fala, na sua testa estará escrito,
o meu nome e o nome do meu Pai. Apocalipse 3, versículo 12. Porque para a igreja de Filadélfia foi revelado o nome do Pai, Ial, e o nome do Filho, Ialcha. Então ele virou e falou assim, porque vocês não negaram o meu nome. Não estou falando de Jesus, não, estou falando de Ialcha. Eu vos guardarei da hora da tribulação. A igreja de Filadélfia não vai passar pela tribulação. Por quê, Romeus? Porque a ela foi dado conhecer o nome do Eterno. A ela foi dado o mesmo Espírito que estava sobre Elias. A igreja de Filadélfia, ela tem o mesmo Espírito que atuou em Elias. Ela bate de frente com o sistema. Ela não aceita outro nome a não ser o nome de Ial e Ialcha. Por isso que ela vai subir. Por isso no livro de Apocalipse 14 fala, viu 144 mil que tinha na sua testa o seu nome e o nome de seu pai. Eles são virgens. Por quê? Porque eles não se macularam com mulheres, lá fala. O que é mulheres, Romeu? Denominações evangélicas. Lá fala, eles não se contaminou com as mulheres. Eles não se contaminou com a Jezabel e nem com a Atalia. Eles estão puros. Eles são virgens. Eles não aceitam a trindade. Eles não aceitam o nome Jesus. Eles não aceitam Senhor, que é Baal. Eles não aceitam o nome Deus, que vem de Zeus. Fala, na sua boca não se achou mentira. Por quê? Porque eles parou de invocar esses ídolos. Tá entendendo, irmãos? O quanto a questão é séria? É tremendo, isso aí é tremendo. Quem vai subir é só a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque sobre ela está o mesmo Espírito que estava em Elias. Por isso que João Batista e Elrana, e Ialcha virou e falou assim, ó, se vós quereis conhecer, e Elrana, João Batista é Elias que havia de vir. Lá no livro de Lucas fala assim, ó, João Batista e Elrana veio no espírito e no poder de Elias. Por que ele falou isso? Porque João Batista e Elrana, ele bateu de frente contra a hierarquia dos fariseus. Lá nos fariseus existia uma hierarquia, ele bateu de frente contra aquele sistema. E aí Ialcha virou e falou, sobre ele está o Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Sobre a igreja de Filadélfia, sobre mim, sobre você, meu irmão, está o Espírito que estava sobre Elias. Por isso que você não aceita a Jezabel e nem a Atalia. Você não aceita esse povo, essa hierarquia. Paulo na igreja de Éfeso, ele mostra lá na igreja de Éfeso e fala, vocês colocaram aqueles que se dizem apóstolos para correr, aqueles que se falam que é apóstolo não são. Eles foram desmascarados. Mostrou que eles são falsos apóstolos. É a hierarquia. A igreja de Éfeso não aceitou ela, mas a igreja de Pérgamo recebeu a hierarquia dentro dela. A igreja de Tiatira aceitou a hierarquia. A igreja de Laodiceia aceitou a hierarquia. Mas dentro da igreja de Filadélfia não existe hierarquia. O cabeça é Ialcha. Ialcha é quem encabeçou a igreja. Então, é por isso que a igreja tem a obrigação de saber quem é essas duas mulheres. Porque se ela estiver seguindo qualquer uma delas, ela vai ficar na tribulação. Leia Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Fala, tens aí os que seguem a Jezabel. Eu os colocarei na grande tribulação e matarei os seus filhos, para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Então Ialcha está mostrando que nós não podemos seguir essa mulher, a Jezabel e nem a Atalia. Ele fala, ela se afirma ser profetisa. Ela fala que ela é pregadora do Criador. Ela quer estar na frente, ela quer estar encabeçando. Quando você chega dentro das denominações evangélicas, está lá, Atalia, lá em cima do púlpito. É o clero, os pastores, os bispos, os presbíteros, os evangelistas. É a Atalia, sai fora dessa hierarquia, joga eles para fora, sai fora, larga o sistema. Vem para a igreja de Filadélfia, porque só vai subir aqueles que estiverem na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não está lá dentro, ela saiu para fora. Não se contaminaram com mulheres. Presta atenção, irmão. Não se contaminou com mulheres. Não é igreja, não é mulher de carne e osso, não, meu irmão. É igrejas. Igreja representa mulher. Por isso no Apocalipse 12 fala, viu uma mulher que estava grávida, pronta para dar à luz, e ela deu à luz a um filho varão, e o seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. A mulher ali é a igreja apostata. É a igreja apostata. Ela está com o menino dentro dela. A igreja em toda a terra está sendo formado um grupo de vencedores dentro dela. É uma igreja saindo de dentro da outra. É a igreja de Filadélfia deixando a igreja apostata para trás. A igreja apostata vai ficar na tribulação. Lá fala, o filho foi arrebatado e a mãe do menino, a igreja apostata, fugiu para o deserto. Por quê? Porque a igreja apostata ela não vai ser arrebatada. Então a força da igreja apostata tem uma igreja dentro da outra. A força dela é o filho varão. Mas no mundo físico aqui, nós não podemos pertencer a uma denominação. Denominações representam Atalia e Jezabel. A denominação da igreja católica é a Jezabel. A denominação das igrejas evangélicas, lá está a Atalia. Você não pode se envolver com essas igrejas. Você tem que sair fora, meu irmão. Porque senão você vai pagar caro. Você vai ficar na tribulação e aí depois você não adianta você reclamar. No livro de Jeremias, capítulo 23,
E ele fala assim, muitos esqueceram o meu nome por causa de Baal. Muitos esqueceram do meu nome. Leia lá, Jeremias capítulo 23. Fala, muitos esqueceram do meu nome por causa de Baal. Baal é Senhor. De tanto falar Senhor, 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 esqueceu do nome do Eterno e nem quer saber do nome do Eterno. Só vai subir no arrebatamento quem conhece o nome do Eterno. Ial, e quem conhece o nome do seu filho, Ialcha. E quem não está contaminando com essas mulheres, com essas denominações, com Jezabel e com Atalia. Então na igreja de Filadélfia, o Eterno já está derramando do mesmo espírito que ele derramou sobre Elias, para que a igreja de Filadélfia possa combater de frente com essa hierarquia, Jezabel e Atalia. É por isso que na tribulação, irmãos, Elias Alial vai voltar novamente. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, na Bíblia de Jerusalém, na outra no capítulo 3, fala que o Eterno enviará o profeta Elias, o profeta Alial. E ele vai vir pregando o nome do Eterno e o nome do seu filho. Ele vai pregar Ial e Ialcha. Por que ele vai voltar de novo, Romilson? Porque vai haver um confronto novamente entre Elias, entre Alial e os profetas de Baal. Entre Elias e os pastores, os padres, os bispos, os cardeais. Vai haver um confronto novamente. Novamente Elias vai estar sobre o Monte Carmelo para mais um duelo entre a hierarquia e ele. Vai haver um confronto para ver quem é que está falando a verdade. Se é os pastores que estão pregando Baal, o Senhor, ou se é Elias, Alial. Aí eu quero ver os pastores bater de frente com ele. Elias e os profetas de Baal, a hierarquia, os pastores, vão estar sobre o Monte Carmelo novamente para mais um duelo. E Elias vai atropelar, vai mostrar que o nome do Eterno é Ial,